Olá, boa tarde. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Eu quero cumprimentar a todos que estiver vendo este vídeo, a este canal que o Senhor Jesus tem me dado. O canal por nome Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu devido tempo. Este é um dos canais que o Senhor tem me dado. O outro canal que o Senhor tem me dado se chama Evangelista André Santos, Cronos Kairos, que fala a respeito de dois tempos. Também eu quero agradecer a todos que estão vendo este vídeo, este meu canal, canal Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita no seu devido momento ou tempo. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero cumprimentar com Shalom Aleikum, Aleikum Salat, Todan Rabá, Shalom Kavai e Shalom Rahema, ou melhor dizendo, paz e prosperidade para a sua vida. E as outras saudações, outra quer dizer paz e esperança para a sua vida. Então tem vários derivados, em saudações, tem vários significados. Eu quero louvar a Deus por este domingo, dia 7 de outubro, que é chamado de Shihavi, que é o mês de outubro, ou chamado de Sitihevi, ou melhor dizendo, Shihivi, que quer dizer o mês de outubro e mês de novembro, ou mês de setembro de outubro. Então há uma ligação entre o mês de setembro e outubro, que é chamado de Shihivi, que quer dizer mês de setembro e outubro. E sabemos que também tem uma abreviação entre o mês de outubro e novembro, chamado de Shihai. Shihai. Então, tem uma abreviação que se fala das festas judaicas, as festas sagradas. Estamos no mês das festas sagradas. Você tem observado isso? Então é mais ainda motivo de eu e você se alegrar na presença do Senhor. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nesse país chamado Brasil, lá em Jerusalém, lá em Israel, é o mês da festa, ou comemorando, as festas judaicas, Cada uma comemora um sentido. Mas sabemos bem, na verdade, que a gente não temos que comemorar só isso nesse mês, que é o mês de setembro e outubro e novembro, que é conhecido como Shihiv e Shihai, que é o dizer as festas judaicas. Então vamos lá, irmãos, eu quero falar a respeito, eu quero fazer um comentário de Eliashá, ou Eliahor, Eliahor, que é a forma correta de pronúncia de Elias. Você sabia disso? É uma curiosidade. Então estou aqui para fazer alguns comentários de Eliahu, ou Eliahar, ou Eliashá, São três formas e três interpretações, uma linguagem mais antiga, outra uma linguagem mais antiga ainda, outra tradicional. Então, a forma que eu comecei a pesquisar e descobri que a forma de chamar Elias é uma forma correta no nossa linguagem, no nosso português. Se você for lá no livro de João 17 e versículo 26, você vai ver a forma correta do nosso Messias citar o nome da forma correta de Eliahor, ou Eliashá, Mas eu quero falar a respeito deste homem, cujo seu significado significa o Senhor é meu Deus, ou Hashem é meu Deus, que quer dizer Senhor é meu Deus, ou Jeová é Deus, Senhor é meu Deus. Conhecido também e propagado pelos pregadores como o profeta de fogo, Então eu quero falar a respeito deste homem e quero que desejo a todos vocês, em nome de Yeshua ou Yahshua, sobre a sua vida, o Yeshua vem abençoar este primeiro dia, porque domingo é considerado como o primeiro dia, não sei se vocês sabem, mas o domingo é considerado como o primeiro dia
no ano judaico, no calendário judaico, que é considerado o primeiro dia. Então temos que louvar a Deus. Se é considerado como o primeiro dia, é o primeiro dia que Deus criou o céu e a terra, através do seu verbal, através da palavra verbal, ou verbete, né? Usando a sua linguagem, criando o céu, criando a terra e criando algumas coisas. Então isso já é motivo de eu e você glorificar a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Então vamos lá, povo de Deus. Eu quero falar sobre 23 pontos da vida de Eliahu, ou Eliashá, ou Eliahor, entendeu? A forma correta é Eliahor, ou Eliashá, entendeu? Então vamos lá. Primeiro ponto é que Elias, o nome do seu pai, diz a cultura judaica, que se chama Shabashi, ou conhecido como Sabashi. Sabashi. Esse era o nome do pai de Elias, segundo as tradições dizem, né? Os livros dizem, né? Alguns comentários judaicos dizem e afirmam que o nome do pai de Elias era Sabash. Era o nome do pai de Elias. Sabemos bem, na verdade, que o nome de Elias tem esse significado. Deus é meu Deus, ou meu Deus. Sabemos bem, na verdade, que Elias... Você sabia que Elias, ele era um sacerdote? Elias era um sacerdote. Por quê? Porque Elias, ele era especialista em fazer holocausto, fazer altares para oferecer sacrifício a Hashem, a fazer sacrifício a Deus, a nosso Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Outra coisa que nós sabemos, a quarta coisa que nós devemos saber, é que Elias, ele era descendente de levita. Para quem não sabe, Elias, ele era descendente de levitas. E você sabia que Elias, ele falava 7 idiomas? Elias, ele tinha 7 escolas em Betel. E ele era um dos professores que dava aula para os profetas, para saber como aprender a ser profeta. Você sabia que Elias, ele achava que ele era o único profeta na época que estava vivo, quando ele estava na caverna, achando que Jezabel, achando que Acabe, achando que tinha acabado com todos os profetas na terra? E eu aprendo uma coisa, quando nós achamos que está tudo acabado, Deus vem com uma palavra de ânimo para a sua vida, dizendo assim: ainda tem 7.000 que não deram lugar a Baal. Então isso já é um motivo de eu e você glorificar a Deus. Aleluia. Vamos lá. Você sabia que Elias, ele era nazireu? Ou a pessoa que era de nazireu, ele tinha o cabelo longo. Ele tinha um cabelo grande, Elias. Se você não sabia disso, aprenda. Elias tinha um cabelo grande. 2 Reis, capítulo 1, verso 8, fala que ele era nazireu. E se você começar a pesquisar, você vai saber que Elias era um homem que não cortava o cabelo. Elias tinha um cabelo grande, por ele ser nazireu. Outra coisa que eu aprendo, que Elias, ele fez ele fez 16 sinais. Na palavra de Deus fala que ele fez 16 sinais ou 16 prodígios. Sabemos bem da verdade que Elias, ele jejuou 40 dias e 40 noites, como Moisés e como nosso mestre Jesus. Sabemos bem na verdade que Elias foi o único homem, ou melhor dizendo, foi o segundo homem na Bíblia a comer maná de anjo, ou comida de anjo, que era o maná daquela época. Uma coisa que eu aprendi, que na cultura judaica diz que nos tempos de Noash, que quer dizer Noé, eles soltam um corvo. E diz a história e a cultura judaica que ele solta aquele corvo para que ele traga um pedaço de ramo. E sabemos que aquela ave, segundo as tradições, segundo o mandamento, segundo
a ordem, fala que o corvo era considerado um animal imundo. Mas a pergunta te digo, era um animal imundo e foi o primeiro a ser utilizado para ver se havia terra, se havia uma campina de terra. E aí diz a história judaica, que é interessante, olha só, diz que quando Noash, ou Noé, ele solta o corvo e ele não volta, e por causa de comer coisas imundas, segundo entendo assim, na cultura judaica e na história da palavra de Deus, diz a história que Deus usou o corvo para alimentar Eliashá, ou Eliahor, ou Eliashá, né? Diz a história que Elias estava lá em seu canto, ou Eliahó, ou Eliashá, seja da forma correta que você achar. Diz a história que este homem, ele foi alimentado por este corvo, e diz a cultura judaica que Deus usou o corvo, por motivo que o corvo não deu lugar para ser um instrumento na mão de Noash, de Noé. Mas fica ao seu critério se você acha que é ou não é. Mas diz um mito, um conto, que Deus usou esse corvo por ele não ter obedecido à ordem de Noé para achar terra, para achar uma campina. E aí Deus usa este mesmo corvo para abençoar o profeta de Deus. Mas vamos lá, fica no seu critério. Sabemos também que na cultura judaica aprendemos que existe uma linguagem chamada linguagem figurativa, literária e alegórica. E o que eu entendo, quando se fala corvo, existe uma certa linguagem que corvo são pessoas. É uma linguagem como fosse os nômades. Os nômades são pessoas que moram no deserto. Não tem algum nome, mas um nome que foi dotado para eles, chamado nômades. O povo nômades, aquele que mora no deserto, aquele que vive e sobrevive no deserto. E a palavra corvo é uma linguagem que se identifica a uma pessoa do deserto. Olha só que interessante. Se você buscar a palavra corvo, você vai ver que sempre corvo dá sentido a um personagem, a uma pessoa, não uma ave de rapina. Então, outra coisa e outro ponto interessante. Sabe-se que Elias estava no monte, orando no monte, e Elias ele está orando no monte. Ele apresenta o altar de Deus em oração contra Abaal. Você sabia que era o terreno de Abaal onde o Elias estava orando? E foi no terreno do inimigo que Elias venceu o profeta de Abaal? Para você saber que às vezes Deus dá vitória no seu terreno e Deus também dá vitória para o povo de Deus no próprio terreno do inimigo. Então pega isso para você, que isso é profético e é forte. Outra coisa que eu quero dizer é que Elias, ele usou as mesmas pedras da mão de Josué para fazer o holocausto. Olha só que interessante.